Se você não entender que para se santificar, você vai precisar se sacrificar, tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo para seguir a Cristo, você vai sucumbir e você vai ser como aqueles que vai virar as costas e ir embora. Cristo te chamou para derramar vida em abundância sobre você. Passaremos por tempos difíceis, já estamos passando, tempos de perseguição. Se esse tempo chegar e você não entender que o que Cristo tem para te oferecer não é segurança, não é paz, não é um ambiente tranquilo, onde todo mundo vai ser seu amiguinho, se você não entender que Cristo não está aqui para te oferecer isso, você vai sucumbir, vai virar as costas e vai embora. Porque o nosso amor ao Senhor está para além das coisas, precisa estar para além das coisas. Boa noite. Abram suas Bíblias aí, por favor, em João, capítulo 6. João, capítulo 6, nós vamos ler um versículo, mas esse é um versículo que fecha uma história, fecha toda uma construção, e nós iremos ler o versículo, dar alguns passos atrás para poder entender qual todo o contexto que Deus tem para nos ensinar, até nós chegarmos novamente a esse local. Diz assim a palavra do Senhor em João, capítulo 6, versículo 68. 67 e 68. Amém? Teve gente que não respondeu, eu vou esperar mais uns 5 segundinhos. Amém? Amém. Agora sim, em peso nós podemos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Então, o Senhor Jesus perguntou aos 12 discípulos: será que vocês querem também ir embora? Simão Pedro respondeu: para onde nós iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Para onde iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor Deus, te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado a oportunidade de experimentar na tua presença. Obrigado por essa noite, obrigado por esse dia, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua misericórdia, Senhor Deus, obrigado. E nesse momento em que lemos a tua palavra e que entenderemos aquilo que o Senhor quer falar conosco, que nós possamos entender espiritualmente, para que isso possa refletir no nosso caminhar. Cuida, Senhor Deus, e toma nas tuas mãos a vida de cada um aqui e daqueles também que estarão nos assistindo pela internet. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Esse é um texto interessante porque ele vem ao final de uma longa jornada. Nós somos, por vezes, levados a acreditar que quando lemos a Bíblia, as coisas acontecem justamente dentro do tempo em que nós estamos lendo. Então, por exemplo, se nós lemos na Bíblia que Jesus estava em um lugar, e logo depois, no texto seguinte, diz assim: depois disso, nós somos levados a acreditar que o depois disso aconteceu no exato momento. Não necessariamente. Às vezes, esse depois disso pode ter durado algumas horas, até alguns dias. Talvez não longas semanas, mas são dias curtos. Quando há uma interrupção um pouco maior no texto, aí sim você pode acreditar que é um pouco mais de tempo. Mas se quando nós lemos a Bíblia, nós não levarmos em consideração esses aspectos, a gente acaba cometendo alguns erros, né, na interpretação, e aí a gente acha que Jesus fez tudo, né? Então Jesus, ao invés de ter tido o seu ministério em 3 anos, a gente imagina que o ministério dele durou algumas semanas, porque tudo acontece num ritmo, às vezes, mais acelerado.
E esse texto que nós estamos lendo aqui, ele acontece dentro de um espaço que alguns dizem que são de 6 meses, outros até de 1 ano. Então, é importante essa informação, porque nós vamos dar alguns passos atrás e a gente vai entender o quanto o povo, por vezes, perdia a oportunidade de entender na sua plenitude aquilo que o Senhor gostaria de ensinar. Talvez, lendo o texto sob essa ótica, a gente consiga entender que Deus a todo tempo está nos colocando em situações e em questões para nos ensinar, para nos instruir. E isso acontece nos versículos anteriores, quando Jesus, no início do capítulo, no meio do capítulo 6, no versículo 25, Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães. Jesus, na verdade, no início, no versículo 1 em diante, Jesus ele faz a multiplicação dos pães e peixes. Diz o texto que havia uma grande multidão, era um povo que já vinha acompanhando Jesus, e Jesus, em determinado momento, percebe que o povo estava com fome, no versículo 1 em diante. E então Jesus chama os seus discípulos e pede para que eles deem comida, vocês conhecem a história. E então os discípulos ficam naquela dúvida de saber como fazer, e aí há até um comentário de um deles dizendo, mesmo que nós tivéssemos muito dinheiro, nós não conseguiríamos dar comida para todos. E então Jesus pega lá os 5 pães e 2 peixinhos, faz a multiplicação e uma multidão é alimentada. Você já parou para analisar que a nossa vida com Cristo, ela sempre começa com um milagre? A nossa relação com Cristo, ela sempre começa a partir de um milagre. E pode ser que eu dizendo isso, você talvez olhe para a sua própria vida e perceba que seu primeiro contato com Cristo não tenha partido de um grande milagre, de uma cura, por exemplo, ou de uma libertação. Mas se você entende milagre como simplesmente tendo um encontro com Cristo, como o ato de ter um encontro com Cristo, como algo milagroso, talvez a sua leitura mude. Porque eu entendo que você ser encontrado por Cristo, ter um encontro por Cristo, levando a vida que você levava, eu acho isso miraculoso. Isso por si só já é um milagre. E aqui está o primeiro grande erro que esse povo experimentou. E que nós também hoje acabamos experimentando quando nós achamos que milagre é apenas quando alguém é curado de uma doença grave. Sim, isso é um milagre. Mas acordar de manhã também é um grande milagre. Ser alcançado por Cristo é um grande milagre. Ter o que comer, ter o que vestir, sabendo que isso não vai lhe faltar eternamente, isso é um grande milagre. Saber que o justo não irá mendigar o pão é um grande milagre. Entender isso talvez seja a grande diferença entre você ter um coração agradecido ou ter um coração que vive precisando de estímulos para agradecer. Esse povo já vinha experimentando muitas coisas ao lado de Cristo, e talvez para alguns deles o grande milagre foi quando Cristo fez de 5 pães e 2 peixinhos um grande banquete. E ao olhar isso, eles foram impactados. Oh, que coisa grandiosa, que coisa maravilhosa, e de fato é. De fato, passar por isso é algo sensacional, e esse povo teve a experiência de fazer isso. E diz o texto que a partir daí, muitos seguiram Jesus. A pergunta que não quer calar no momento em que nós passamos por essa parte do texto é: qual é a motivação? Qual é a motivação desse povo que, ao ver este milagre, ao ter os seus estômagos enchidos de comida, passaram a seguir Jesus? A pergunta que vem até nós nessa noite é: qual é a sua motivação para seguir Jesus?
Porque talvez muitos estejam seguindo Jesus ou começaram a seguir Jesus a partir de um grande milagre. Ou através de um milagre que talvez a gente assimile como mediano. Ou talvez alguns olhem para a sua própria vida e comecem a questionar: qual foi o meu milagre? Em que momento eu tive um encontro com Cristo a ponto de dizer: esse é o meu milagre, porque Ele me tirou de onde eu estava? Mas se você acaba entendendo que essa é a única forma de se relacionar com Deus, talvez nós acabemos por cair na mesma dificuldade que aquele povo encontrou. Aquele povo, depois de ver o grande milagre, seguiu Jesus. Muitos seguiram Jesus honestamente, mas muitos deles pela motivação errada. Sabe, por vezes nós vemos muitas pessoas frequentando igrejas porque estão atrás da bênção e não atrás do abençoador. Aqueles que por vezes estão buscando a Deus e orando para que as suas vontades e seus próprios desejos sejam alcançados e se frustram. Porque o nosso Deus não é um Deus que está à nossa mercê para nos dar aquilo que nós desejamos e queremos. E se frustram porque honestamente clamam a Deus por algo. Desejam algo que em seus corações é muito importante. E mais uma vez eu preciso pontuar que, por vezes, essas orações são feitas de forma honesta. Mas a honestidade não exclui a ignorância. Não exclui a cegueira, não exclui a infantilidade. E ao se aproximarem de Cristo, ao se aproximarem de Deus, clamando por tantas coisas e terem as suas expectativas frustradas, se entristecem, ficam revoltados, a ponto de não quererem mais seguir Jesus. A ponto de buscar outras formas de estar em comunidade e fazer sentido. Eu estou contando aqui a história do povo que seguia Jesus, mas que com certeza se assemelha em determinados momentos de nossas vidas à minha e à sua história. Aquele povo foi saciado em sua vontade. Aquele povo foi alcançado na sua necessidade, mas eles não entenderam a motivação do Cristo. Cristo não queria encher seus estômagos. E mais à frente a gente vai entender qual era a real motivação de Cristo. Jesus, mais adiante, deixa o povo em um lado da cidade, atravessa o mar de Tiberíades e vai para o outro lado. E chegando lá no outro lado, existe nessa passagem, né? Jesus ele anda pelas águas, é a grande cena, né? De Pedro ali mergulhando, Jesus passa pelas águas, um outro grande milagre que dessa vez os discípulos experimentam. E logo chegando do outro lado, diz o texto a partir do versículo 22, que o povo procurava Jesus. Lembrem-se, o povo foi alimentado, foi embora, Jesus pegou o barco, atravessou, e quando ele chegou do outro lado, o povo que estava lá procurava Jesus incessantemente, onde ele está. E diz o texto que eles pegaram os seus barcos e foram para o outro lado, deram o seu jeito para encontrar Jesus. E encontraram Jesus, e quando encontraram Jesus, eu imagino aqui a forma como Jesus olha para os rostos daquelas pessoas. Muitas delas, talvez, conhecidas do outro lado do mar de Tiberíades. Jesus talvez olhasse para o rosto de alguns deles e visse em seus olhos o anseio por algo mais. O anseio pelo próximo milagre. O anseio pela próxima multiplicação de pães. E por vezes eu e você vivemos a busca do próximo. Vivemos a busca do próximo milagre,
da próxima resposta, do próximo evento. E quando Cristo olha para nós, talvez ele veja esses rostos. O rosto de alguém que talvez não queira se relacionar com o Deus da obra, mas com a obra desse Deus. É uma frase batida, mas é uma frase que precisa fazer sentido para nós nessa noite. E por que eu digo isso com tanta tranquilidade, de que Jesus talvez olhasse para o rosto dessas pessoas e visse em seus rostos essa ansiedade pelo próximo? Porque Jesus, no versículo 25 em diante, ele começa a falar algo pesado. Ele começa a construir um discurso duro. Ele começa a falar coisas pesadas que vão completamente contrárias à expectativa daquele povo. E a primeira lição que eu preciso entender aqui, diante dessa parte do texto, é que Jesus não está aqui para responder às suas expectativas. Infelizmente, para alguns. Jesus não está aqui para responder às orações egoístas que por muitas vezes nós fazemos. Jesus não está aqui, não morreu na cruz para nos dar aquilo que nós queremos, mas para nos dar aquilo que nós necessitamos, que por muitas vezes nós nem sabemos que necessitamos. Diz o texto que Jesus começa a comparar o pão que eles receberam com o pão que cai do céu, o pão maná, lá do deserto. E Jesus continua construindo até dizer que aquele pão que eles receberam ali com os peixes não se compara ao pão da vida. Não se compara com o pão que cai também do céu. Mas não o pão que é capaz de alimentar o nosso ego, o nosso desejo, o nosso anseio. É o pão que é capaz de alimentar o nosso espírito e, como diz a palavra do Senhor, nos dar vida. Talvez, se nós entendêssemos o que significa o pão que dá a vida, e nós entendêssemos isso não só cognitivamente, porque eu tenho plena convicção que todos entendem isso. Mas Jesus, quando está fazendo esse comparativo, ele está dizendo: o pão que você vai comer, o pão da vida que eu tenho para te dar, é como o comparativo da água que ele disse para a mulher samaritana. É um pão que você não vai voltar a ter fome. É algo que vai te saciar tão plenamente que absolutamente nada mais importa. Nada do que o mundo pode te oferecer, nada do que você pode conquistar, nada do que você pode alcançar se compara ao pão da vida que é Jesus. E aqui está uma grande ruptura, porque entender isso cognitivamente faz com que a gente vá até um certo ponto. Mas se a gente não passar a viver diante dessa verdade, esses 50% não levam a gente mais a lugar nenhum. Esse povo experimentou exatamente isso. Esse povo entendeu em partes que eles estavam diante do milagre. Eles estavam diante do milagre da multiplicação. Eles estavam diante do milagre do homem que era capaz de executar tão grandiosa obra. Eles olharam a Jesus e compreenderam que esse homem não era um homem qualquer. Mas pararam por aí. Eles pararam no milagre que os colocou diante de Cristo. Então, Jesus, percebendo isso, começa o seu discurso. E Jesus, ele bate de um jeito sensacional. Porque ele começa a comparar e dizer: vocês estão querendo alimentar e satisfazer a sua carne. O pão que vocês estão desejando é o pão que vai encher sua barriga. Mas eu tenho para vos oferecer algo muito maior. E aqui a gente percebe claramente
que o povo judeu, na verdade a gente percebe claramente aqui a dificuldade do povo judeu em entender algumas questões espirituais. O povo entendia muito bem as questões ali do pão que estava à frente, multiplicado, o pão que era possível pegar, o pão que era possível de saciar, mas eles não conseguiam entender o efeito comparativo do pão espiritual. Eles não conseguiam separar o pão em que eles podiam tocar do pão que eles precisavam experimentar. Nós não somos chamados para entender a nossa relação com Cristo da nossa mente. Nós não somos chamados para experimentar a nossa relação com Deus de forma superficial, de forma a receber algo ou não de Cristo. O nosso chamado diante do Senhor é para experimentar a vida em abundância que Ele é capaz de oferecer. E viver uma vida de abundância não está relacionado àquilo que você tem, mas está relacionado à forma como você se relaciona com esse Deus. Porque tem gente que não tem absolutamente nada e é abundante na presença do Senhor, abundante em alegria, abundante em satisfação. E tem gente que tem tudo nesse mundo, mas entrega a sua vida à prostituição, entrega a sua vida à morte e se perde na caminhada. O Cristo que foi apresentado para esse número de pessoas é o mesmo que nós experimentamos hoje. E nós precisamos nos perguntar: será que a forma como eu me relaciono com esse Cristo é buscando o saciar espiritual ou o meu saciar carnal? Será que eu estou esperando que o Senhor responda às minhas expectativas? Ou eu entendo como Pedro entendeu? Porque diz o texto mais à frente que Jesus, após o seu discurso, no versículo 60, ele olha para a grande multidão e diz o texto que eram discípulos de Jesus, pessoas que acompanhavam Jesus, pessoas que já de determinados momentos seguiam os ensinamentos de Jesus, por isso eram considerados discípulos. Jesus, ao final do discurso, olha para eles e diz: esse discurso por acaso é muito duro? Esse discurso por acaso ele é muito pesado? Meus irmãos, todas as vezes que nós ouvimos Jesus falar, nós precisamos ser constrangidos pela palavra. Todas as vezes em que Cristo anunciar algo, anunciar a sua verdade, isso precisa mexer conosco. E ao ler essa frase, eu comecei a me questionar: qual foi o último discurso duro de Jesus para mim? Qual foi o último discurso pesado de Jesus para mim, em que eu olhei e a minha vontade era sair correndo, era virar as costas, fechar a Bíblia e nunca mais abri-la? Qual foi a última vez em que a fala de Jesus me impactou de tal maneira a ponto de me constranger? Porque eu, por muitas vezes, sou como o povo, que desejo coisas, que fico ansioso quando as coisas não vêm. E quando Jesus me instrui, e quando a sua palavra vem até mim, como eu me comporto? Será que eu posso dizer: Pai, esta palavra que o Senhor está me dando hoje é uma palavra pesada, é uma palavra dura, uma palavra, como diz o texto, quem é que pode suportar esses ensinamentos? Nós precisamos ser constrangidos pela fala de Jesus. Esse texto, ele nos aponta em uma direção, mas nós precisamos entendê-lo de forma mais amplificada e compreender que quando Cristo nos convida para perto, Ele quer nos dar muito mais do que coisas materiais. Ele quer nos dar uma vida em abundância. Você tem vivido uma vida de abundância?
Você tem vivido uma vida em que você é capaz de se alegrar no pouco? Você tem vivido uma vida em que você é capaz de se alegrar quando você olha ao seu redor e parece que nada faz sentido? Você é capaz de ainda se constranger ao ler a Bíblia e ela falar ao teu espírito a ponto de te constranger? Porque eu não conheço ninguém que tenha passado por Jesus e não tenha sido impactado por ele, para o bem ou para o mal. A minha oração é que eu não seja essa pessoa. Porque diz o texto que quando Jesus finaliza o discurso, ele olha para o povo, ele olha para aqueles rostos que estavam desejando algo, mas que dessa vez ele talvez esteja enxergando rostos constrangidos, rostos amedrontados, rostos que não podiam dar conta daquela palavra. E então Jesus disse: esse discurso é pesado para vocês? E diz o texto que muitos dos seus discípulos foram embora. Lembrem-se, Jesus não estava falando para pessoas que ele não conhecia. Jesus não estava falando para pessoas que olhavam ele de longe. Jesus estava falando para pessoas que o acompanhavam há um tempo. Discípulos são aqueles que respeitam e obedecem às regras e orientações de um líder e procuram imitá-lo. Isso é um discípulo. O texto fala que ele estava dizendo para discípulos como eu e você, que o acompanham há anos, mas que talvez quando Jesus é duro e é diretivo e nos constrange, a gente faça como esse povo faz: vire as costas e vá embora. Talvez não fisicamente, porque aqui eles foram embora fisicamente, deixaram Jesus e o abandonaram. Mas talvez nós viremos as costas espiritualmente. E aí, seguimos Jesus até a página 1. Porque se na página 2 for muito pesado, eu passo por cima dela e vou para a página 3. E aí eu me transformo num cristão que professo a Cristo, mas o meu comportamento aponta para uma direção completamente oposta. E aí eu me transformo num discípulo que não sou capaz de mortificar a minha carne para ser mais parecido com ele. Eu me transformo num discípulo que continuo agindo da mesma maneira que eu agia antes de ter um encontro com ele, porque sabe como é, né? A carne é fraca. Sabe como é, né? Eu nasci assim, então... Somos como os discípulos que não saímos geograficamente do lugar, mas espiritualmente nós estamos distantes do Senhor. E Cristo é tão maravilhoso, e quando eu olho esse texto especificamente, eu fico pensando, imagina se os apóstolos também fossem embora. Eu acho que Jesus daria de ombros, talvez um ou outro ficasse, mas eu acho que Jesus iniciaria o processo novamente com mais outros, porque Jesus não está preocupado com o número de pessoas, não. Obviamente, como diz João 3,16, ele se entregou por todos, mas ele se entregou por todos que estão dispostos a tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo e segui-lo. É por esses, sabe? Tanto é que o texto fala, né? Aquele que vem até mim é porque foi mandado pelo meu Pai. Mas, depois dos discípulos irem embora, Jesus olha para os seus 12, aqueles com quem ele andava, aqueles que estavam mais perto. Jesus olha para eles no versículo 68 e diz assim, 67, então perguntou aos 12 discípulos, será que vocês também querem ir embora? Vocês, será que também vocês querem ir embora? Será que vocês estão tão mexidos por Cristo
que querem ir embora? Será que vocês discordam tanto da liderança que querem ir embora? Será que vocês discordam tanto do que a igreja está fazendo e querem ir embora? Eu não concordo com a obra da frente da igreja, não. Concordo, não. Então, você quer ir embora? Será que quando a palavra é dura, você prefere fugir dessa palavra, virar as costas e ir embora? Porque foi essa pergunta que Jesus fez para os 12. E se fez para os 12, Ele faz para mim também. E Ele faz para você também. Você quer ir embora? Porque algo não sai como você quer? Você quer ir embora porque seu estômago não foi alimentado? Porque o pão não veio do jeito que você queria? Ou as coisas não caminham como você quer? Você quer ir embora? E olhando para os discípulos, Pedro representando os 12, como sempre Pedro era esse cara. Pastor Pedro. Senhor, para onde que a gente vai? Para onde que nós vamos, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Pedro com toda a limitação, porque logo depois Pedro também dá uma bola fora, mas Pedro naquele momento, com toda a limitação dele, Pedro entendeu algo que a multidão não entendeu. Paulo entendeu algo que eu e você precisamos entender de uma vez por todas. Cristo não chama a mim e a você para sermos como você era e como eu era antigamente. Cristo não te chamou para você ser um pseudo-cristão. Cristo não te chamou para alimentar o seu estômago. Cristo não te chamou para responder às suas e às minhas orações mesquinhas, desejando que tudo venha até mim. Cristo te chamou para derramar vida em abundância sobre você. Passaremos por tempos difíceis, já estamos passando, tempos de perseguição, e cada vez mais essas perseguições estão chegando e se aproximando de nós. Se esse tempo chegar e você não entender que o que Cristo tem para te oferecer não é segurança, não é paz, não é um ambiente tranquilo, onde todo mundo vai ser seu amiguinho, se você não entender que Cristo não está aqui para te oferecer isso, você vai sucumbir, vai virar as costas e vai embora. Porque o nosso amor ao Senhor está para além das coisas, precisa estar para além das coisas. O nosso mover, o nosso adorar, o nosso estar aqui, o nosso conviver precisa ser para experimentar a vida em abundância que o Senhor tem para nos oferecer. Precisa ser a busca pelo pão da vida, o pão da eternidade. Precisa ser para buscar o Cristo e em gratidão entregar tudo que eu tenho e tudo que eu sou a Ele, que é digno de receber todo louvor e toda adoração. Precisamos romper com atitudes e comportamentos que nos assemelham ao mundo. Estamos em um ano crucial para a nossa igreja. Nosso pastor foi conduzido pelo Senhor para nos trazer esse desafio de santificação. Santificação não existe se não houver mudança de comportamento e sacrifício. Se você não quer se sacrificar, filho, um abraço. Se você não está disposto a se sacrificar, a mortificar a tua carne, você vai permanecer no mesmo lugar onde você está, vivendo de migalhas que caem da mesa do Senhor, ao qual você foi convidado para sentar ao lado, mas se contenta com as migalhas que caem. Se você não entender que para se santificar, você vai precisar se sacrificar,
tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo para seguir a Cristo, você vai sucumbir e você vai ser como aqueles que vai virar as costas e ir embora. E Cristo vai olhar para você e com peso no coração, porque em nenhum momento eu acredito que Cristo, quando olhou para aquela multidão e os despediu, eu não acredito que Cristo tenha feito isso com um coração alegre e feliz. Porque as palavras do Senhor, elas demonstram dor e sofrimento. A palavra que é usada no grego, ela aponta nessa direção de que Cristo, com tristeza, com dor no coração, despede aquela multidão. Mas Cristo sabia o que ele tinha a oferecer. E ele compartilha comigo e com você nessa noite. E durante todo o tempo em que você está aqui, Cristo está compartilhando tudo aquilo que Ele tem para te oferecer. Deus, Ele vê coisas que nós não vemos. Ele sabe de coisas que nós não sabemos. Ele ouve conversas que nós não ouvimos. Se Cristo está sendo tão intencional em nos convidar à santificação, se Deus está sendo tão intencional em colocar-nos diante desse processo que é para mim e para você durante toda a nossa vida, é porque lá na frente Ele sabe que isso vai ser importante para você. Mas você pode negligenciar isso e ignorar isso e acreditar que a vida que você leva é o suficiente. Você pode acreditar nisso. Mas não muda o fato de que se Deus está te chamando, Ele não vai mudar o que vai acontecer por causa de você. A Bíblia diz que a palavra dele não muda. A palavra dele não muda. Ele nos chama a se santificar. Não comece a se santificar amanhã, não. Começa hoje. Faz um mapa da tua vida e vê quais são as coisas que estão diante de você e que são facilmente alcançáveis ou você consegue pontuá-las facilmente. Faça isso hoje e comece uma guerra amanhã, se possível hoje. Comece uma guerra contra o pecado, comece uma guerra contra os seus anseios e desejos e peça ao Pai: Deus, enche-me com teu Espírito, Pai, que eu experimente o teu mover, a tua condução a todo tempo. Porque se você já aceitou Jesus, o Espírito Santo de Deus habita no teu coração. A batalha já está ganha. Eu vou usar aqui uma fala que nossos irmãos neopentecostais usam muito, né? A batalha já está ganha, a vitória já é sua. Mas é uma vitória que não é pela força do meu braço. É uma vitória que vem quando você se dobra ao Senhor. Quando você busca a Deus com toda a tua mente, com todo o teu coração, com toda a tua força, desejando experimentar as maravilhas desse Deus sobre a tua vida. Lembrando que não necessariamente essas maravilhas são coisas do mundo. Mas eu tenho plena convicção que as maravilhas do Senhor são muito melhores do que qualquer coisa que o mundo pode me oferecer. Qualquer coisa que o mundo pode me oferecer ou possa me oferecer, o que Deus tem para me dar é muito melhor e muito maior para mim e para você. Não seja como os da multidão, que ao serem confrontados, que não recebendo o que queriam, viram as costas e vão embora. As coisas não vão funcionar como você quer. As coisas vão funcionar como Deus quer. Ore. Não está satisfeito? Ore. Não está satisfeito? Peça para que o Espírito Santo, que habita no coração de cada uma das pessoas, mude o que tem que ser mudado. Que se você crê no poder e na autoridade do Espírito Santo, Ele vai fazer isso. Mas mantenha-se firme e olhe para Cristo como Pedro olhou. Senhor, para onde eu vou? Só Tu tens a palavra de vida eterna. Deixa eu orar pela tua vida e mais uma vez colocar a sua vida diante do altar. Mais uma vez chamar você a esse processo de santificação. A esse processo que ele é contínuo, é diário.
até a volta de Cristo, ou até você partir para a glória. Mas é um processo que não se finda, mas todos os dias em que você busca a santificação, o Senhor é capaz de fazer algo diferente sobre a tua vida. E Ele é capaz de fazer você experimentar algo diferente diante desse processo. Então busque isso com todas as tuas forças. Então a minha oração vai ser para isso, vai ser para que Ele possa, para que você possa clamar a Ele. E fazendo isso com o coração contrito, Ele não desprezará o seu coração e Ele responderá. E você experimentará as maravilhas do Senhor. Curve sua cabeça. Deixa eu falar com Deus e te conduzir até a presença dEle mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui teu povo. A tua palavra, Senhor Deus, foi compartilhada. Nós refletimos em cima daquilo que o Senhor ensinou para aquele povo e que hoje nos alcança com uma certeza. A certeza de que nós precisamos entender o pão da vida não com a nossa mente, mas com a nossa vida. Com o nosso cotidiano, com tudo que nós somos e temos, nós precisamos consagrar ao Senhor. Porque para onde nós iremos, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Então, Pai, em nome de Jesus, meus irmãos e irmãs aqui estão. Estão aqui, Senhor Deus, olhando para o Senhor, olhando para o Teu altar e desejando, Senhor Deus, se santificar a cada dia. Para alguns passos serão mais fáceis. Para outros, alguns passos serão difíceis. Mas, Pai, o Teu Espírito que habita em nossos corações e em Cristo Jesus nos faz mais do que vencedores. Então, por esse motivo, Pai, nós nos colocamos diante do Teu altar e clamamos que o Senhor ouça a nossa oração. Uma oração que clama por santificação, por transformação de vida, por renovo. E nós nos colocamos diante do Senhor em temor e tremor diante da Tua face. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que esse seja o nosso deitar, o nosso levantar. Buscar ser mais parecido contigo e buscar a santificação para que nós possamos ver a Tua face. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fique de pé. Adore conosco nessa noite.